Você pediu e eu trouxe especialmente para você a melhor e mais fofinha receita de pão caseiro para você fazer e vender muito. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Esse pão caseiro é delicioso, super fofinho e muito fácil de fazer. Com poucos ingredientes e um preparo bem básico, é perfeito para fazer e vender muito. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora aqui no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Assim, eu sei quais pessoas me acompanham e o que elas estão gostando. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo, o seu like é muito importante. Isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e indica ele para mais pessoas. Assim, deixando seu like no vídeo, você me ajuda a ensinar novas receitas a mais pessoas e eu só tenho a agradecer por essa ajuda. E não esquece que o canal ganhou redes sociais, então segue a gente no Instagram, participa da página do Facebook e se você usa Telegram, faça parte do nosso grupo do Telegram também, pois nesses canais e redes sociais eu posto dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube, então para não perder nada, acompanhe todas as nossas redes sociais. Os links para todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar neles que você será direcionado às nossas páginas e redes sociais. Então vamos à receita desse pão caseiro que só de pensar já me dá água na boca. Os ingredientes são bem simples e ele é feito totalmente à mão, então não tem desculpa. Qualquer pessoa faz essa receitinha. Vamos colocar em um pote bem grande, pois facilita na hora de mexer. Ele não é sovado e todo o preparo é feito dentro do pote, então se colocar em um pote muito pequeno, vai dar trabalho. Vamos começar colocando o ovo. A água é água normal, filtrada ou mineral, em temperatura ambiente. Vamos colocar o sal, que eu utilizei uma colher de chá dessas colheres medidas. É importante você ter esses joguinhos de medidas em casa para não errar as receitas. Vamos colocar o açúcar. É açúcar refinado, aquele mais comunzinho. E não se preocupe que o seu pão não vai ficar doce. O açúcar é importante por conta da fermentação. E vamos colocar também o óleo. Pode ser o óleo de sua preferência, aquele que você usa para cozinhar. E vamos colocar também o fermento biológico, aquele fermento de pão. Eu estou utilizando aqui 2 colheres de chá desse fermento, porque eu compro os pacotes grandes, então normalmente eu utilizo assim em medidas. Mas se você for utilizar um pacotinho, é um pacote inteiro, daqueles pacotinhos pequenininhos. Certo? Agora vamos mexer esses ingredientes só para dar uma misturada, dar uma leve batida nos ovos para romper as películas e misturar a gema ao restante dos ingredientes. Dá só uma misturada bem rápida e já podemos acrescentar a farinha. A quantidade que está aqui nos ingredientes é a quantidade que eu utilizo, mas você deve lembrar que varia muito de marca para marca a capacidade de absorção da farinha. Então, pode ser que você precise utilizar um pouquinho a mais de farinha ou um pouquinho a menos. É bom se acostumar com o tipo de farinha que você usa e manter sempre o padrão da mesma marca. Agora é só misturar bem os ingredientes com a mão, assim, com uma colher mesmo. Se tiver uma colher de pau, melhor, pois a massa fica um pouco pesadinha. E vamos bater essa mistura por 10 minutos. Sem desculpa, sem preguiça e sem dor no braço, porque se você não mexer essa massa por 10 minutos, ela não vai ficar fofinha, o pão não vai crescer e você vai dizer que a receita não deu certo. Então, não pode ter preguiça na hora de fazer pão. Vamos mexendo assim por 10 minutos. O importante é mexer a massa de um lado para o outro para que fermente e cresça. Agora vamos dividir em 2 porções, pois essa receita rende 2 pãezinhos. Eu tenho aqui as formas já untada e enfarinhada. Eu untei com margarina e coloquei um pouquinho de farinha para que se solte com mais facilidade. Agora eu vou pesar metade da massa em cada pãozinho. Essa receita rende 2 pães de 500 gramas, então eu vou colocar 500 gramas em uma das forminhas e o restante da massa na outra, que vai ficar uma quantidade perfeita. Se você não tiver balança, pode medir a olho ou colocar em colheradas nas 2 formas para que fiquem igual. Mas não precisa ser nada perfeito assim, exatamente igual.
pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai dar diferença no seu pão. O importante é manter um padrão até a metade da forma, principalmente se você for fazer para vender. Essa outra forma não precisa nem pesar, é só colocar o restante da massa, pois se metade foi na primeira forma, a outra metade ficou para essa forma. Então, vamos despejar nas duas formas a massa, pois ela precisa crescer antes de ir ao forno. Essa massa fica um pouco grossinha, como você já deve ter percebido. Então, para deixar o pão bem lisinho, é importante você utilizar uma espátula ou a própria colher, alguma coisa, para esticar para as extremidades da sua forma e deixar todo o pão parelhinho, pois senão pode ficar um buraquinho, um cantinho sem massa e o pão não vai ficar tão bonito. Se você for fazer para vender, o que eu indico muito, pois essa massa é super fácil de fazer e o pão fica delicioso e fofinho, você vai precisar sempre manter um padrão, pois se a pessoa comprar com frequência e cada dia o pão for de um jeito, de um tamanho, faltando um pedaço porque ficou uma bolha de ar, a pessoa não vai gostar muito da qualidade. Por mais que o seu pão seja gostoso, o padrão de qualidade deve ser mantido. Então, estica bem a massa para os cantinhos e acomoda bem para que o nosso pão fique todo retinho, lisinho. Dá uma sacudidinha na forma que a massa vai se acomodando. Ela é um pouquinho grossa, mas à medida que for crescendo, ela vai se acomodando na forminha. Nesse pãozinho aqui, eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado, apenas 2 colheres de chá de queijo ralado, salpicado assim por cima, para dar um toque especial. Eu faço esse pãozinho em 2 versões, basicamente. Uma com queijo ralado e orégano, que é essa que eu estou fazendo, e a versão mais tradicional, sem nada, pois tem pessoas que preferem o pão purinho. Mas esse com orégano e queijo ralado é o meu carro-chefe de vendas, pois fica delicioso. E antes que você pergunte, não se preocupe, lá no final do vídeo eu vou dar dicas de preços por quanto você pode vender esse pão e algumas outras dicas que são importantes. Então assiste o vídeo até o final. E agora vamos colocar um pouquinho de orégano assim por cima. O orégano é a gosto, é só salpicar, se cair mais de um lado ou do outro, não tem problema. O importante é que o orégano vai dar um toque especial no seu pãozinho e deixar ele ainda mais saboroso. Uma dica muito importante agora é colocar uma forma com água fervendo dentro do forno enquanto o nosso pão cresce. Isso vai dar umidade e calor ao nosso pãozinho e vai fazer com que ele fique muito fofinho. Não fica com preguiça e não pula essa etapa. Se você não colocar a forma, a textura não vai ser a mesma. Então, ferve a água, coloca em uma forma e coloca no fundo do forno. Eu tenho que usar essa pequenininha porque o meu forno é elétrico e a forma tem que ficar entre as 2 resistências. Se você tiver um forno tradicional que tem aquela base embaixo, pode colocar qualquer forma, não tem problema. E olha como fica, enquanto a massa está crescendo, o vapor se forma no forno. Então, isso vai garantir a qualidade do nosso pãozinho. As nossas massas já cresceram e vamos ligar o forno para começar a assar. A forma com água você mantém dentro do forno, não tira não, ela é importante. Eu vou ajustar o forno para a temperatura de 180 graus e o tempo é 40 minutos. Se o seu forno não for elétrico, marca no relógio, para não esquecer o seu pãozinho no forno. Se o seu forno for elétrico e tiver aquela parte de cima douradora, no início nós vamos manter desligado. Nos últimos minutinhos, nos últimos 5, 10 minutinhos, eu vou ligar o dourador para que o nosso pão fique douradinho por cima também. Mas é só nos últimos minutos, pois se você ligar o dourador desde o começo, o pão vai acabar queimando em cima e não vai cozinhar. E prontinhos, nossos pães já estão assados e perfeitos. Eu acabei de tirar do forno e tá super quente, mas olha como tá fofinho. Já dá para ver quanto esse pão fica macio. Eu vou desenformar e depois cortar para vocês verem a textura e a maciez desse pão. Ele fica delicioso. Espera o pão amornar para desenformar, mas não deixe esfriar totalmente, pois é importante que ele esfrie em cima dessas grades. Se não tiver a grade, coloque em cima da boca do fogão bem limpa, mas é importante que ele esfrie assim, com ar por baixo e por cima, para evitar que crie umidade no pão e fique gosmento. Então, coloque o seu pãozinho para esfriar dessa maneira. E prontinho, depois de bem frio, já está pronto para cortar, saborear ou embalar e vender.
Olha esse pão por dentro. Gente, depois que eu comecei a fazer esse pão, eu não compro mais no supermercado. Ele é muito fofinho, muito macio e o cheirinho de pão fresquinho pela casa é irresistível. Façam e experimentem, pois vocês vão adorar. Olha a maciez desse pãozinho. Ele é perfeito e a duração dele é de até 5 dias. Mais que isso eu não consegui testar. Não sobrou pãozinho, mas ele fica macio assim por até 5 dias, guardados fora da geladeira, em dias de não muito calor. Em dias muito quentes, eu não sei dizer. Espero que você tenha gostado, pois esse pãozinho é muito gostoso e muito especial. Então, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Assim, você me ajuda a ajudar mais pessoas a aprender essas maravilhas. E faz esse pãozinho para vender que vai ser sucesso garantido. Eu vendo normalmente o tradicional a R$ 9,00. É um preço bem bom para um pão caseiro e vende super bem. E o outro com orégano e queijo eu vendo a R$ 10,00, só para ter uma diferença de valores, pois ele leva mais 2 ingredientes. Então, aqui estão as minhas sugestões de preço, mas não esquece de fazer o seu cálculo para ver por quanto você deve vender. Eu já ensinei como faz o cálculo. É impossível que você ainda não tenha assistido nenhum vídeo, mas caso não tenha assistido, vou deixar aqui o link de onde eu ensino a fazer o cálculo detalhadamente, assim não vai ter mais erro. E se não for fazer para vender, faz esse pãozinho para saborear com a família, pois tenho certeza também que eles vão adorar e não vão querer mais outro pão. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi, até um próximo vídeo.